pessoal, tudo bem? Então, o professor Edivaldo Cardoso aqui na área, tá? Vamos trabalhar mais um pouco aqui. Eu vou começar com vocês com o legado de JK, que a gente viu na última aula, e em seguida a gente vai ver o governo de Jânio Quadros e João Goulart, tá? Agora, o legado, o JK foi um presidente extremamente importante, né? Deixou algumas coisas importantes, vocês sabem que uma estrutura que ele montou muito interessante, né? A parte econômica do Brasil, ela foi muito dinâmica, ela foi, né, extremamente associada ao que a gente chama de oligopólio, tá? O que é isso, né? O que é oligopólio? Oligopólio é quando você tem o setor da economia que possui número reduzido, né, de empresas que acabam dominando aí, né, o mercado. Então, uma característica aí do João Goulart foi essa, principalmente quando a gente fala de petróleo, tá? Ele vai trabalhar aí nessa perspectiva. Teve também uma coisa importante, né, que ele trabalhou, que foi o rompimento aí com a FMI, né, uma opção que ele encontrou para poder ter esse enfrentamento aí, né, do capital estrangeiro, né? O FMI é Fundo Monetário Internacional, que empresta dinheiro normalmente para os países, e é lógico que esse Fundo Monetário Internacional ele é bancado por outros países ricos, e quando ele empresta dinheiro, consequentemente, esse país tem que pagar, e pagar com juros e assim por diante. Então, isso é importante vocês saberem dessa política aí, né, desse FMI, tá? Agora, ele gerou uma política aí desenvolvimentista, né, foi extremamente importante. Porém, esse desenvolvimento dele, né, como ele pegou muito dinheiro, né, externo, no final do governo dele, né, do JK, a gente vai ter aí uma inflação, uma situação extremamente dramática aí para o presidente que veio posteriormente, né? Isso precisa ficar claro aí para vocês. Então, foram algumas coisas importantes aí que o JK trabalhou. Bom, então a gente vai ter aí essa eleição, entra, né, um governo chamado Jânio Quadros, aqui de São Paulo, né, que disputou o poder aí nesse momento, tendo como seu o Jânio Quadros, que era da UDN, né, União Democrática Nacional, e tendo como seu vice o João Goulart, que era do PTB, né, Partido Trabalhista Brasileiro. E, na época, o formato da eleição era diferente. Então, o mais votado era o presidente, né, e o segundo mais votado era o vice. Não interessava aí, nesse momento, qual era o partido, né, desses dois. Tanto é que o DN, né, do Jânio Quadros, e PTB aí do João Goulart. E aí começa, né, o Jânio, ele faz uma campanha assim extremamente diferenciada, porque ele tentou se aproximar bastante aí da camada, né, de massa, como a gente, né, fala, das pessoas, né, trabalhadoras. Ele tinha uma votação muito forte, né, numa região aqui em São Paulo chamada Vila Maria, e era muito interessante que ele usava aí, né, essas características de um populista, né, coisa que normalmente ele não era, mas ele utilizava. Por exemplo, ele ia quando ele ia discursar, né, ele levava aí para o palco, né, sanduíche, comia sanduíche de mortadela, né, ele usava sempre talco num paletó, né, azul para parecer que ele tinha casco também. Então, era uma situação muito interessante. E ele pegou, né, como símbolo da campanha dele, a vassoura. Tanto é que tinha uma música, Vai, vai, vassourinha. E ele andava com essa vassoura, simbolizando aí que ele iria, né, limpar a corrupção, né, e acabar com a corrupção no Brasil. E aí a gente tem uma questão muito interessante, que ele foi um cara extremamente contraditório, né? Ele, naquele momento, né, do quente aí da campanha, né, como todos, aparentava uma pessoa extremamente confiável, equilibrada e tudo mais, e as pessoas acabaram votando aí em massa no Jânio Quadros, tá?
e ele acabou sendo eleito. Quando ele assumiu, ele muda totalmente. Por isso que a gente diz que o governo dele era contraditório, porque ele vai mudar, por exemplo, né, as relações institucionais que nós tínhamos aí. Anteriormente, os norte-americanos que davam as cartas, ele acaba reatando, né, com outras regiões, como a Ásia, né, a União Soviética, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ele consegue condecorar o Che Guevara, né, que foi o líder aí com Fidel Castro da Revolução Cubana. Então, tudo isso vai, né, mostrando que era uma figura que não era aquilo que as pessoas, né, achavam que ele era. Tá? Isso aí vai gerar uma pressão muito forte, inclusive do partido dele, né, da UDN. E aí, com a renúncia de Jânio, né, o João Goulart, ele entra na jogada, mas ele tem uma trajetória política, né, totalmente diferente aí do Jânio Quadros. Né? Ele pertencia ao partido, o PTB, né, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, desde 1952. Né? Inclusive, na época do governo Vargas, ele tinha já essa projeção aí. Né? Ele chegou a ser, né, trabalhar aí na Previdência Social, tinha uma aproximação extremamente importante aí com o movimento sindical. Né? Era um estilo extremamente interessante, porque ele trabalhava, né, juntamente aí com a bancada dos trabalhadores, né? Tinha um diretório que ele dominava. Então, era um cara que tinha teve uma trajetória aí muito interessante. Né? Já em 1953, a gente vai ter aí, né, greve dos 300 mil. E foi muito interessante, porque o João Goulart ele entrou nessa jogada, era um cara extremamente negociador, entendeu? Ele se aproximou aí com o PCB, né, para trabalhar aí com essa situação tensa que estava rolando, né, nesse momento. Então, a gente percebe que o João Goulart, né, que tinha inclusive o apelido de Jango, né, ele acabou trabalhando aí muito tempo antes de chegar à presidência, tá, da República. Então, Jango, ele assumiu aí como ministro, né, do Trabalho em 1953, tá? E tinha uma facilidade muito grande no meio sindical, era um mediador. Então, ele ajudou bastante nessa forma, né, de trabalhar ligado aí justamente às questões trabalhistas, e ele fez questão, né, juntamente com os sindicatos, que a legislação trabalhista que ela fosse, né, cumprida. Consequentemente, isso aí vai gerar um desconforto muito grande para os empresários. Tá? Então, aí a gente observa que tem um embate entre os empresários e esse ministro, que acabou sendo demitido aí em 1954. Tá? Por quê? Porque ele teve uma ideia de ter aí, né, fazer uma proposta, né, de aumentar o salário mínimo 100%. Isso aí é lógico que vai causar uma situação muito tensa, né, com os empresários, e aí é lógico que eles vão pedir a cabeça dele aí em fevereiro de 1954, ele é demitido aí do Ministério, né, do Trabalho. Agora, a gente vai ter, a partir desse momento, né, que ele foi demitido, ele vai articulando, e aí em 1961 ele aparece aí como vice do Jânio, né, o Jânio renunciou, e ele acaba aí assumindo, né, o governo. Foi uma situação extremamente complicada, porque quando o Jânio renunciou, ele estava na China, e a China era comunista. E aqui, lógico, teve uma mobilidade, né, a mobilização que ocorreu no Brasil, para que ele não assumisse. Né? Então, os empresários tinham toda uma preocupação, e aí entrou uma figura importante nesse processo da legalidade, que foi um sujeito chamado Leonel Brizola, que era governador aí do Rio Grande do Sul, e era cunhado do Jango. Tá? Então, o Brizola ele vai fazer o possível para poder, né, trabalhar com essa legalidade e trazer para, né, o Brasil como presidente o João Goulart.
Aí você já observa que tem toda uma relação de golpe. Então, o Brasil, gente, tem esses momentos, quando a gente acha que está tudo muito bem, daí a pouco começa essa articulação para dar golpe, para, né, desestabilizar, e foi isso que aconteceu. E aí, qual foi a grande jogada, né? O arranjo constitucional que arrumaram? Arrumaram um tal de parlamentarismo, tá? Então, foi votado no Congresso e eles acabaram, né, implantando aqui no Brasil, assim, muito rapidamente, foi uma jogada, né? E quando o Jango entra, né, que é o João Goulart, ele entra, mas não com o governo total, que era o presidencialismo. Aí entra como um chefe de governo, tá? Que é diferente. Quando o cara é presidencialista, ele, né, dentro do presidencialismo, ele é o chefe de Estado, tá? Mas, nesse caso, ele acabou, né, tendo aí um primeiro-ministro que arrumaram, tá? Um cara chamado Tancredo Neves, tá? E formaram aí, né, um arranjo para poder ele entrar. Só que ele entrou no parlamentarismo, você tem um primeiro-ministro, que era o Tancredo Neves, que governava, e normalmente o presidente ele perde o poder, né, dentro de um sistema aí presidencialista, tá? É lógico que em 1900 ele assumiu de qualquer forma. Em 1963 a gente vai ter um plebiscito e, consequentemente, o plebiscito, para vocês terem uma ideia, é quando você tem as pessoas falando sim ou não para alguma coisa, e aí, no caso, os brasileiros falaram sim para o presidencialismo. E aí a gente vai ter, né, o João Goulart, que vai realmente assumir como presidente, né, que foi extremamente interessante essa, né, jogada aí posteriormente para fazer esse plebiscito, e ele volta. Aí é lógico, né, quando ele assume, ele vai desenvolver aí o seu governo, né? A primeira coisa que ele vai implantar em 1962, a gente vai ter aí a reforma de base, né? O que era essa reforma de base que ele tanto queria? Então vai ter a reforma agrária, né? Vocês sabem que uma reforma agrária é voltada para o campo, e isso vai desagradar profundamente os latifundiários, né, que a gente vai ter aí propriedade acima de 500 hectares, consequentemente teria que fazer, né, essa reforma. O governo paga para os proprietários e faz essa reforma agrária. Outra coisa que ele queria, né, dentro dessa reforma de base dele, era a reforma bancária. Então, ele começa a desenvolver a ideia, né, de ampliação do crédito, como a gente tem hoje. Esse crédito é extremamente importante. Reforma fiscal, ainda dentro dessa reforma de base, né, que é a integração aí dos impostos. Reforma universitária, né, ampliação de vagas nas universidades, porque precisa, né, de um Brasil extremamente pujante, aí, né, forte, para poder entrar na seara aí mundial que está acontecendo nesse momento. Reforma política, né, e eleitoral, quando ele inclui aí os votos dos analfabetos que não votavam antes. Então, tudo isso vai trabalhando, né, dentro de uma perspectiva de uma mudança total do Brasil. Então, as ideias são muito boas, né? Agora, dentro dessa reforma de base, teve uma que foi muito complexa, que foi a questão da lei de remessa de lucros aí, tá? Então, o que ele falava? Por exemplo, se ele tinha uma Ford aí, né, que era uma empresa internacional, né? Então, se ela ganhasse 2 bilhões, o que ele, né, pretendia com essa reforma? Tá? Que ficasse 1 bilhão aqui no Brasil para novos investimentos, e o cara só podia levar 1 bilhão para fora. Só, grosso modo, para vocês entenderem aí a ideia. Essa é a reforma. E isso foi, né, extremamente complexo, porque os empresários, é lógico, os norte-americanos ficaram alucinados aí e não queriam de jeito nenhum que acontecesse isso, né? Isso gera uma crise econômica, né? Os Estados Unidos acabam bloqueando os créditos brasileiros, e aí o governo do João Goulart vai se definhando, né? Vai ficando cada vez, né, mais enrolado nesse processo aí
de organização. Sem contar com a inflação, né, que estava acontecendo, e o crescimento, né, beirando a zero. Então, tudo isso vai gerando um desgaste muito grande para ele, né? Então, a primeira derrota, né, presidencial e política, né, foi o fracasso aí, né, principalmente dessa tentativa de implantar esse governo. Outra coisa que ele tentou implantar, né, através de uma articulação aí de um cara chamado Santiago Dantas, foi um plano trienal, tá? Qual era a ideia disso tudo, né? Era justamente fazer um trabalho interno, né, que pudesse render frutos aí para esse governo. Só que esse plano trienal aí, que tinha que mexer em toda a estrutura, o próprio presidente acabou não cumprindo, né, e desobedeceu essas diretrizes que tinham acontecido, né, que o Santiago e o Celso Furtado, né, que foram protagonistas aí nesse processo. Nesse momento, a gente vai ter aí o próprio presidente descumprindo isso, é lógico que não ia dar certo, né? E, ao mesmo tempo, o presidente nomeava, né, um conservador chamado Carvalho Pinto, né, que era um sujeito importante aí, né, para a Fazenda, para tentar acalmar a situação, né, que ficou extremamente tensa, tá? A sindicalização também, que ele tinha uma relação anterior, né? A dívida externa, né? Que, colocando Carvalho Pinto, iria mostrar para o governo norte-americano e para o FMI que não teria calote aí da dívida, né? Que a gente estava chegando a 3 bilhões, né, nesse momento, tá? Então, tudo isso vai gerando uma situação muito complexa aí, né, que a gente chama aí de crise política, tá? E aí, em 1963, isso vai se agravar. A segunda derrota que ele vai sofrer aí, né, no parlamento, na aprovação da reforma agrária, porque os proprietários foram para cima, e aí a situação acaba ficando extremamente complicada, porque ele não queria que houvesse, né, a indenização. E o Congresso votou para ter aí a reforma, porém, com a indenização, né? A reforma agrária com títulos da dívida pública, restrita aos latifúndios improdutivos e assim por diante. Então, tudo isso vai exigindo, né, do João Goulart esforço cada vez mais para poder tentar se organizar dentro dessa questão aí tão complexa que estava acontecendo, tá? E aí, finalmente, né, mais uma problemática para ele em 1963, quando a gente tem a proposta que ele, né, mandou para o Congresso, porque ele precisaria ter aí uma maioria. A gente vai ter uma oposição aí ferrada, para vocês terem uma ideia. Tinha um sujeito chamado Carlos Lacerda, que pediu, inclusive, uma intervenção dos Estados Unidos, né, aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia do nível, né, da situação, como ela estava muito tensa e extremamente complexa, tá? Aí a gente vai ter, nesse momento tenso, né, uma política de frentes reformistas. Então, a gente vai ter a frente parlamentar, né, que é a frente nacionalista, né, juntamente com a Aliança Democrática, para poder ir se organizando. A gente tem uma outra frente que era chamada de Mobilização Popular, tá? Que inclusive tinha a iniciativa do Brizola, que era o cunhado, lembra que o Brizola que deu apoio para ele para entrar pelo Rio Grande do Sul, quando ele chegou aqui no Brasil, que ele estava na China, né? Só lembrando isso aí. Vai ter uma outra frente chamada Frente Progressista, né? Que deu apoio aí às reformas de base, tá? Que tinha juntos um articulador aí muito bom, né? Que era um cara muito aliado a ele, né? Chamado Tiago Dantas, que fez uma parceria PSD e PCB, né? Que é Partido, né, Comunista do Brasil, juntamente com o PTB, tá? Então, são as articulações que vão ocorrendo. Em 1964, a gente tem aí, né, o Jango, ele acaba aderindo aí a essa comissão, né,
parlamentar para poder solucionar essas questões aí que tinham, né, dentro dessa frente progressista. Tá? Então, o PCB, né, propõe aí uma reforma via Poder Executivo. Então, é uma situação que vai causando um desgaste muito grande, tá? E aí, para tentar resolver essa questão, a gente vai ter uma coalizão aí. Coalizão de quem? Das pessoas que estão aí articulando o golpe, tá? Então, nós temos o núcleo histórico, tá? Que a gente vai ter aí a UDN e as Forças Armadas que estão unindo, né? A oficialidade das Forças Armadas, tá? Juntamente aí com o Clube Militar, né? O complexo do IPES e IBAD, né? Foram dois órgãos aí que eles criaram. É muito interessante porque esses órgãos, né? Eles foram criados aí, bancados pelos empresários, com autorização aí dos Estados Unidos, e eles acabavam financiando aí jornais, né, revistas, TV, uma situação muito complexa, porque eles também financiavam os políticos, né, muitos deputados foram financiados aí por esses órgãos que tinham interesse justamente para desestabilizar aí o governo de João Goulart. Então o cara não tinha sossego, né? Para qualquer lado que ele ia, tinha gente sempre batendo nele. Então, durante todo esse governo dele, foi uma situação muito difícil, né, para ele poder governar. E aí a gente vai ter a imprensa liberal conservadora, né, todos os jornais. Só um jornal chamado Última Hora, que realmente não batia tanto, tá? Aí você vai ter os grupos, né, de sociedade civil, né, organizações católicas. Então, todos esses grupos, eles vão se unindo aí justamente para, juntos, né, com inclusive os embaixadores aqui norte-americanos, um famoso aí, o Lincoln Gordon, né, que foi um cara, né, extremamente que segurou essa onda aí para poder dar o golpe, né? Aí a gente vai ter desses grupos convergindo, né, para outubro de 1960. Então, eles, desde 1963, que eles já estavam preparando esse golpe, né, que aconteceu em 1964. Então, a fase 1 aí desse golpe, né, que começou em 1963, a gente vai ter a crise política institucional. Depois a gente tem um conflito entre os poderes da República, né, o acirramento do conflito que vai ocorrer, a rebelião civil das classes médias, tá? Aí a gente vai ter em São Paulo a famosa Marcha da Família com Deus, tá? Que reúne muitas pessoas aqui depois do discurso infeliz lá que o João Goulart fez no Rio de Janeiro. Apesar de ter reunido muita gente, alguns pesquisadores falam até em 300 mil pessoas, tá? Onde ele defendeu lá toda a reforma agrária, né? Todo aquele movimento que ele estava pretendendo fazer, né? Dentro daquele processo da reforma de base. Então, tudo isso, né? Todo esse desconforto que vai gerando, acontece justamente aí, né? Na terceira fase, que é justamente o golpe parlamentar no Congresso Nacional. Vagância da presidência, né? Porque o que é a vacância da presidência? É quando você retira o cargo, tá? E a legitimação aí do ato institucional, né, que ocorreu em abril, tá? Em 9 de abril, e a eleição do general Castelo Branco, né, que assumiu aí esse governo no Brasil, que a gente vai ter depois, né, o golpe de 64, que é uma outra aula que eu vou trabalhar com vocês. Então, foi um momento no Brasil extremamente tenso, extremamente difícil, e o João Goulart teve que fugir do Brasil, né, via Paraguai, Uruguai, né, os países ali que fazem fronteira aí com o Sul. As pessoas achavam que ele ia fazer um enfrentamento aos militares, mas ele achou melhor, né, sair do Brasil, né, abandonar tudo, e aí, a partir desse momento, a gente vai ter os militares que assumem o Brasil. Tá bom, pessoal?
Então, isso que eu tinha aqui para vocês é muito importante, porque a gente está fechando esse ciclo aqui, né, desse período democrático brasileiro tão conturbado. E agora, na próxima aula, né, a gente já vai trabalhar aí com, né, os militares no poder. Beleza? É isso aí. Então, estude bastante. Vamos que vamos, porque a situação é complexa. E é só você estudando que realmente você terá aí um futuro mais tranquilo, porque você vai galgar aí, né, dentro desse mundo tão complexo, uma situação mais confortável. Tá bom, gente? Vamos nessa. Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.